Título 1. A psicanálise. É indispensável que o médico, o especialista em doenças nervosas, aprofunde seus conhecimentos psicológicos se quiser ajudar seus clientes, porque as perturbações nervosas ou tudo que se designa por nervosismo, histeria, etc., são de origem psíquica e exigem, obviamente, um tratamento da alma. Água fria, luz, ar, eletricidade, etc., são de efeito passageiro e muitas vezes não produzem nenhum efeito. O padecimento do doente vem da alma, de suas funções mais complexas e profundas, que mal ousamos incluir no campo da medicina. Nesses casos, o médico precisa ser psicólogo, isto é, um conhecedor da alma humana. Antigamente, ou seja, quase 50 anos atrás, a formação psicológica do médico ainda era das mais deficientes. Seu manual de psicologia limitava-se exclusivamente à descrição e à sistematização clínica das doenças psíquicas, e a psicologia ensinada nas faculdades era ou filosofia ou a chamada psicologia experimental, introduzida por Wilhelm Wundt, da Escola de Charcot, na Salpêtrière de Paris. Vieram os primeiros estímulos para uma psicoterapia das neuroses. Pierre Janet iniciou suas pesquisas sobre a psicologia dos estados neuróticos, que fizeram época. Bernheim retomou com sucesso em Nancy a proposta de Liebelt de tratar as neuroses pela sugestão, proposta esta que já tinha caído no esquecimento. Sigmund Freud traduziu o livro de Bernheim e isto foi para ele um estímulo decisivo. Naquela época, ainda não existia nenhuma psicologia das neuroses e psicoses. Cabe a Freud o mérito imorredouro de ter lançado as bases para uma psicologia das neuroses. Seu ensinamento resultou da experiência adquirida no tratamento prático das neuroses, isto é, da aplicação de um método que ele chamou de psicanálise. Antes de entrar numa exposição mais detalhada da matéria propriamente dita, é preciso dizer algo sobre a sua posição em relação à ciência da época. Presenciamos um espetáculo que confirma mais uma vez a observação de Anatole France. Abre aspas. Les savants ne sont pas curieux. Fecha aspas. Os cientistas não são curiosos. O primeiro trabalho de maior envergadura realizado nesse campo mal chegou a provocar um eco distante, apesar de ter introduzido uma interpretação totalmente nova das neuroses. Alguns autores faziam pronunciamentos, elogios a respeito, mas ao virar a página prosseguiam em suas descrições de casos de histeria, a maneira habitual. Agiam, portanto, mais ou menos como alguém que reconhecesse
e aprovasse a ideia ou o fato de que a Terra é redonda, mas, mesmo assim, continuasse a representá-la tranquilamente com a forma de um disco. As publicações seguintes de Freud passaram inteiramente despercebidas, apesar de conterem observações de suma importância para a área específica da psiquiatria. Quando Freud escreveu a primeira verdadeira Psicologia dos Sonhos em 1900, anteriormente trevas absolutas imperavam nesse campo. Ridicularizaram-no e quando, por volta de 1905, começou a lançar as primeiras luzes sobre a psicologia da sexualidade, puseram-se a vituperar. Essa tempestade de protestos eruditos pode ter sido a principal responsável pela publicidade sem precedentes alcançada pela psicologia de Freud, notoriamente esta que superou de longe os limites do interesse científico. Por isso temos que apreciar mais de perto essa nova psicologia, já no tempo de Charcot. Sabia-se que o sintoma neurótico é psicógeno, isto é, proveniente da alma. Sabia-se também, graças, principalmente, aos trabalhos da escola de Nancy, que qualquer sintoma histérico pode ser provocado pela sugestão. Conheciam-se igualmente, através das pesquisas de Janet, as condições psicomecânicas dos surtos histéricos, como anestesias, paresias, paralisias e amnésias, mas não se sabia como um sintoma histérico pode proceder da alma. As relações psíquicas causais eram totalmente desconhecidas. Em 1880, o Dr. Breuer, velho clínico vienense, fez uma descoberta que, na realidade, se tornou o começo da nova psicologia. Tinha uma jovem cliente muito inteligente que sofria de histeria, isto é, para sermos mais exatos, acusava, entre outros, os seguintes sintomas: uma paralisação espasmódica hirta, afetara-lhe o braço direito, era cometida por repetidas ausências ou estados de sonolência. Além disso, tinha perdido o domínio da linguagem, pois não sabia mais falar sua língua materna e não conseguia expressar-se senão em inglês, a chamada afasia sistemática. Na época, tentaram elaborar teorias anatômicas para explicar tais distúrbios, apesar de as partes do cérebro em que estão localizadas as funções do braço não se apresentarem mais afetadas do que as de uma pessoa normal. A sintomatologia da histeria é repleta de impossibilidades anatômicas. Uma senhora que havia perdido completamente a audição devido a uma afecção histérica punha-se a cantar frequentemente. Certa vez, quando a cliente entoou uma canção, o médico sentou-se ao piano despercebidamente e acompanhou em surdina. Na passagem de uma para outra estrofe, mudou repentinamente de tom. A paciente, sem se dar conta, prosseguiu cantando no novo tom. Logo, ela ouve e não ouve.
As várias formas de cegueira sistemática apresentam fenômenos semelhantes. Um homem sofre de cegueira histérica total. No decorrer do tratamento, adquire a visão, mas a princípio e durante muito tempo, apenas parcialmente. Vê tudo exceto as cabeças das pessoas. Vê todas as pessoas que o cercam, sem cabeça. Logo, ele vê e não vê. Pela observação de uma vasta série de experiências desse tipo, ficou comprovado que só a parte consciente do doente não vê ou não ouve, mas, de resto, a função do órgão do sentido está em perfeita ordem. Esse estado de coisas entra em contradição frontal com o caráter de um distúrbio orgânico que sempre afeta a função em si. Após essa digressão, voltemos ao caso de Breuer. Não existiam causas orgânicas que justificassem a perturbação. O caso devia ser considerado histérico, isto é, psicógeno. Breuer havia notado que o estado da cliente melhorava durante algumas horas cada vez que a deixava falar. Travessão. Em estado de sonolência provocada ou espontânea. Travessão. De todas as reminiscências e fantasias que lhe ocorressem. Utilizou-se disso sistematicamente no decorrer do tratamento. A cliente inventou um nome, chamava-o de Talking Cure, conversa terapêutica, ou então, ironicamente, de chimney sweeping, limpar a chaminé. A cliente adoecera quando cuidava do pai, mortalmente enfermo. Como é compreensível, suas fantasias giravam principalmente em torno dessa época repleta de emoções. As suas reminiscências daquele tempo ressurgiam nos estados de sonolência com tamanha precisão e com tantos detalhes que se podia supor que um pensamento desperto jamais as teria reproduzido com a mesma forma e exatidão. Essa intensificação da memória, que não raro se produz nos estados de consciência diminuída, é denominada hipermnésia. Coisas insólitas foram sendo reveladas. Um dos relatos dizia mais ou menos o seguinte: certa noite velava o doente, que ardia em febre, angustiadíssima com seu estado e muito tensa, porque estavam à espera de um cirurgião de Viena que vinha para operá-lo. A mãe afastara-se por algum tempo e Ana, a paciente, sentada à cabeceira, apoiava o braço direito sobre o espaldar da cadeira. Pôs-se a sonhar acordada e viu uma cobra preta vindo da parede e aproximando-se do doente, prestes a mordê-lo. É muito provável que no campo atrás da sua casa realmente existissem algumas cobras que já haviam assustado a menina anteriormente e que agora forneciam material para a alucinação. Queria repelir o animal, mas estava como que paralisada. O braço direito, que pendia sobre o espaldar da cadeira, estava dormente, anestesiado e paresiado. Quando olhou para ele, seus dedos
transformaram-se em pequenas cobras com caveiras nas pontas. Provavelmente estava querendo afugentar a cobra com a mão direita paralisada. Por isso, a anestesia e a paralisia ficaram associadas à alucinação com a cobra. Quando esta desapareceu, quis rezar angustiada, mas não conseguiu, não podia falar língua alguma, até que finalmente se lembrou de um verso infantil em inglês e pôde continuar a pensar e a rezar nessa língua. Nesta cena ocorreram paralisia e distúrbio da fala. Ao relatá-la, isso desapareceu. Consta que o caso foi completamente resolvido dessa maneira. Devo contentar-me aqui com esse único exemplo. No livro já citado de Breuer e Freud, encontramos uma quantidade de exemplos similares. É bem compreensível que cenas dessa natureza tenham um efeito muito grande e reproduzam uma profunda impressão. Por esta razão, tendemos a atribuir-lhes significado causal na gênese do sintoma. A teoria procedente da Inglaterra, energicamente defendida por Charcot, do nervous shock, choque nervoso, que na época dominava a interpretação da histeria, prestava-se muito bem para explicar a descoberta de Breuer. Daí resultou a chamada teoria do trauma, segundo a qual o sintoma histérico e, na medida em que os sintomas constituem a doença, a própria histeria vem da psique abalada, trauma, persistindo inconscientemente durante vários anos as impressões produzidas. Freud, que a princípio era colaborador de Breuer, pôde comprovar fartamente essa descoberta. Ficou demonstrado que nenhuma das espécies de sintomas histéricos se produz por acaso, e que esses são sempre causados por fatos que abalam a psique. Assim sendo, a nova concepção abriu um vasto campo de trabalho empírico. O espírito pesquisador de Freud, porém, não podia fixar-se por muito tempo nessa constatação superficial, pois já surgiam problemas mais profundos e bem mais difíceis. É óbvio que momentos de intensa angústia, como os vividos pela paciente de Breuer, podem deixar marcas indeléveis, mas como é que ela viveu esses momentos tão nitidamente marcados pelo patológico? Será que o cansaço dos cuidados dispensados ao doente poderiam ter provocado esse efeito? Nesse caso, coisas semelhantes deveriam ocorrer com muito maior frequência, pois, infelizmente, são muitos os casos de atendimento a doentes extremamente extenuantes e a saúde nervosa da pessoa que presta esses cuidados nem sempre é das melhores, evidentemente. Para este problema, temos na medicina uma excelente resposta. Dizemos o X do problema é a predisposição. As pessoas são predispostas a tais coisas, mas Freud indagava em que consiste essa predisposição? O levantamento dessa questão levou logicamente, a investigação da pré-história do trauma psíquico. Ora, é frequente
observar que cenas de forte conteúdo emocional, presenciadas por diversas pessoas, têm um efeito diferente sobre cada uma delas. Coisas indiferentes ou mesmo agradáveis para algumas são consideradas repugnantes por outras. Haja vista o caso de sapos, cobras, ratos, gatos, etc. Há mulheres que assistem tranquilamente à operação com efusão de sangue, mas se põem a tremer de medo e nojo ao simples contato de um gato. Sei do caso de uma jovem que ficou sofrendo de histeria aguda por causa de um susto. Acabava de sair de uma festa, era meia-noite, em companhia de vários amigos, e a pé para casa, de repente, aproximou-se deles por detrás uma carruagem em disparada. Todos afastaram-se para os lados, menos essa moça, que, tomada de pânico, pôs-se a correr no meio da rua, na frente dos cavalos. O cocheiro estalava o chicote e vociferava. De nada adiantou. Ela desceu a rua inteira, correndo como uma desesperada. Chegando a uma ponte, já sem forças, achou que o único meio de escapar aos cavalos seria jogar-se ao rio. Por sorte, havia lá transeuntes que a detiveram. Esta mesma pessoa esteve, por acaso, em S. Petersburgo, no fatídico dia 22 de janeiro de 1905, e presenciou uma operação do exército que varria a rua com rajadas de fogo. À sua direita e à sua esquerda, as pessoas iam caindo por terra, mortas ou feridas, mantendo grande calma e presença de espírito. Assim que avistou um pórtico, esgueirou-se para a outra rua, escapando sã e salva. Esses momentos de horror não lhe causaram maiores problemas. Depois de ter presenciado tudo isso, encontrava-se perfeitamente bem e até com mais disposição do que antes. Esse tipo de comportamento pode ser observado com bastante frequência, donde se conclui que a intensidade de um trauma em si tem pouca determinação patogênica, mas este deve ter para o paciente um significado particular. Em outras palavras, não é o choque em si que provoca invariavelmente a doença, mas esta ocorre quando ele encontra uma determinada disposição psíquica, que poderia ser o fato de o paciente atribuir inconscientemente um significado específico ao choque. Seria esta a chave do segredo da predisposição? Vejamos quais as circunstâncias peculiares da cena da carruagem. O medo tomou conta da jovem assim que ela ouviu aproximar-se o tropel dos cavalos. Numa fração de segundo, teve a impressão de que fatalmente lhe ocorria alguma desgraça terrível, como a morte, ou algo semelhante. A essa altura dos acontecimentos, já tinha perdido por completo o poder de raciocinar. Parece que o momento decisivo foi determinado pelos cavalos. A reação irresponsável da moça a um acontecimento tão insignificante deve ser atribuída a uma predisposição, provavelmente. Os cavalos tinham para ela um significado todo especial. Não seria infundada, por exemplo, a suspeita de que alguma experiência perigosa em seu passado estivesse ligada a cavalos. A confirmação dessa suspeita não tardou.
Quando a paciente tinha 7 anos de idade, durante um passeio de carruagem, os cavalos dispararam, aproximando-se em vertiginosa corrida de um barranco que descia abruptamente para um rio. O cocheiro saltou, gritando-lhe que fizesse o mesmo. Um medo de morrer a impedia de obedecer, mas por fim saltou a tempo, um segundo antes dos cavalos e da carruagem caírem no abismo. Seria desnecessário provar por A mais B que são profundas as impressões deixadas por acontecimentos desse tipo. No entanto, isso não explica por que mais tarde uma simples e inofensiva sugestão da situação provocaria uma reação tão descabida. Até aqui sabemos apenas que o sintoma, manifestado mais tarde, teve um preâmbulo na infância. O que há de patológico no caso, porém, não foi esclarecido. É preciso conhecer outros dados que se possa penetrar nesse mistério. À medida que as experiências foram se multiplicando, foi sendo provado que na totalidade dos casos até então analisados, existia ao lado dos fatos traumáticos da vida uma perturbação de ordem específica situada no plano erótico. Amor, como se sabe, é um conceito vastíssimo que pode alcançar céus e infernos, em que se conjugam o bem e o mal, a nobreza e a baixeza. Com essa descoberta, operou-se na interpretação de Freud uma reviravolta considerável. Freud, baseando-se inicialmente na teoria do trauma de Breuer, procurou a causa das neuroses nos acontecimentos traumáticos da vida, mas, depois dessa descoberta, deslocou o centro do problema para outro plano bem diverso. Podemos pegar o caso citado como exemplo. Já compreendemos que os cavalos desempenharam, evidentemente, um papel peculiar na vida da paciente, mas o que não entendemos é sua reação posterior, absurda e exagerada. A anormalidade da história é que cavalos totalmente inofensivos assustam. Como se descobriu que, juntamente com os eventos traumáticos da vida, desenvolve-se uma perturbação na área erótica, baseamo-nos nisso para investigar se algo de anormal aconteceu nesse sentido. A jovem conhece um rapaz de quem pretende ficar noiva, ama-o e espera que seu casamento seja feliz. Fora isso, nada se descobre de imediato. A investigação, no entanto, não pode ser abandonada após o resultado negativo de uma questão superficial. Existem caminhos indiretos quando o direto não conduz à meta. Voltemos, pois, àquele momento estranho em que a moça saiu correndo à frente dos cavalos. Indagamos a respeito dos amigos que a acompanhavam e da festa que tinha ido. Fora um jantar de despedida de sua melhor amiga, que ia ausentar-se para um tratamento prolongado numa estação de águas no exterior por causa de seu estado nervoso. Segundo ela, a amiga casada, feliz e mãe de um filho. Pode-os duvidar da informação acerca da felicidade da amiga, porque se assim fosse, provavelmente não teria razões para estar nervosa.
necessitando de tratamento. Mais adiante, fazendo algumas perguntas, fiquei sabendo que, assim que os amigos a alcançaram, minha cliente foi reconduzida à casa do anfitrião, por ter sido esta maneira mais fácil de acomodá-la àquela hora da noite. Lá, chegando em seu estado de esgotamento, teve uma acolhida hospitaleira. Neste ponto da narrativa, a paciente silenciou, embaraçada e confusa, tentando mudar de assunto. Tratava-se talvez de uma reminiscência desagradável que de repente surgira. Após vencer a resistência obstinada da paciente, fiquei sabendo que naquela mesma noite ocorrera outro incidente insólito. O amável anfitrião lhe fizera uma ardente declaração de amor, o que, em vista de partida da dona da casa, criara uma situação um tanto difícil, embaraçosa. Ela diz que essa declaração a surpreendera como um relâmpago num dia de sol, mas essas coisas sempre costumam ter seus antecedentes. Nas semanas seguintes, o trabalho consistiu em desenterrar, fragmento por fragmento, uma longa história de amor até recompô-la por inteiro. Tentarei fazer um resumo. A paciente, quando criança, sempre tivera atitudes de menino, só gostava de brincadeiras turbulentas, zombava do seu próprio sexo, reprimia toda a feminilidade e evitava qualquer ocupação feminina. Depois da puberdade, quando poderia ter começado a se interessar pelo aspecto erótico, passou a fugir de toda a companhia, odiando e desprezando tudo quanto mesmo de longe lhe lembrasse a condição biológica da pessoa humana. Vivia num mundo de fantasias que nada tinha a ver com a realidade. Assim, foi-se furtando até os 24 anos de idade a todas as pequenas aventuras, esperanças e expectativas que normalmente agitam interiormente a mulher nessa idade. Foi quando teve a oportunidade de se aproximar de dois homens que deveriam romper a cerca de espinhos que crescera ao seu redor. A era o marido de sua melhor amiga e B, um amigo solteiro. Gostava de ambos, no entanto, logo lhe pareceu que gostava muito mais de B. Não tardou em estabelecer-se uma relação de intimidade entre ela e B, e já se falava num possível noivado devido às suas relações com B e com sua amiga. Era frequente o seu contato com A, cuja proximidade muitas vezes a deixava agitada e inexplicavelmente nervosa. Naquela época, a paciente e seus amigos participaram de um banquete. Em dado momento, estando ela a brincar distraída com seu anel, este subitamente lhe escapou da mão, indo rolar para baixo da mesa. Os dois homens puseram-se a procurá-lo. Foi B quem o encontrou. Colocou-lhe o anel no dedo com um sorriso expressivo e perguntou: "Sabe o que isso quer dizer?" Ela teve imediatamente uma reação estranha. Irresistivelmente, arrancou o anel do dedo e jogou-o longe pela janela aberta. Seguiu-se naturalmente um momento de embaraço e logo depois ela se retirou,
deixando os amigos com um mau humor insuportável. Pouco tempo depois, foi passar as férias de verão numa estância onde, por coincidência, o casal A também veraneava. A mulher de A começou a ficar visivelmente nervosa e, como não se sentisse bem, muitas vezes não saía de casa. Logo, a paciente tinha a oportunidade de passear sozinha com A. Uma vez foram dar uma volta de barco. Ela estava contente e animada. De repente, perdeu o equilíbrio e caiu na água, como não soubesse nadar. A só conseguiu salvá-la com muita dificuldade, puxando-a já meio desfalecida para dentro do barco. Foi então que ele a beijou. Esse interlúdio romântico ligou-os mais fortemente um ao outro. No entanto, a paciente nunca permitiu que a profundidade dessa paixão lhe viesse à consciência, provavelmente por ter se habituado desde cedo a negligenciar impressões dessa espécie, ou melhor, a esquivar-se delas, para justificar-se perante si mesma. Fez tudo para apressar seu noivado com B, convencendo-se de que o amava. Obviamente, esse jogo surpreendente foi logo captado pela aguçada percepção do ciúme feminino. Intuitivamente, sua amiga percebera o segredo e torturava-se com isso, o que aumentou seu nervosismo, donde a necessidade de um tratamento e sua viagem ao exterior. Na festa de despedida, o espírito maligno aproximou-se da nossa doente e sussurrou-lhe ao ouvido: hoje à noite ele estará sozinho. Alguma coisa deve acontecer contigo para que venhas à sua casa. E foi o que aconteceu. Seu estranho comportamento a levou para a casa de A. Assim conseguiu seu intento. Esclarecido isso, não haverá quem não acredite que só um requinte diabólico poderia imaginar e executar um encadeamento de circunstâncias igual a esse. Do requinte ninguém duvida, mas o julgamento moral é altamente suspeito. Insisto em afirmar energicamente que os motivos que levaram a essa dramatização da paciente não eram, de forma alguma, conscientes. Parecia que tudo lhe acontecera por acaso, sem que tivesse consciência de qualquer um dos motivos, mas todos os antecedentes deixam bem claro que tudo estava inconscientemente programado para esse fim. Enquanto isso, a consciência esforçava-se para levar a um bom termo o seu noivado com B. A compulsão inconsciente de seguir pelo outro caminho foi, entretanto, mais forte. Aqui voltamos às nossas considerações iniciais, isto é, a questão da origem do patológico, ou seja, o insólito, o exagerado,
da reação ao trauma, baseado em outras experiências. Suspeitei que nesse caso, particularmente, também havia, além do trauma, uma perturbação de ordem erótica. Essa suspeita foi inteiramente confirmada e leva à conclusão de que o trauma, motivo aparente da doença, nada mais é do que a oportunidade que algo que está fora do domínio da consciência, isto é, um importante conflito erótico, tem de se manifestar. Assim sendo, o trauma perde a exclusividade, sendo substituído por uma interpretação muito mais abrangente e profunda, que envolve um conflito erótico como agente patogênico. Muitas vezes perguntam por que a causa da neurose tem que ser justamente um conflito erótico e não outro conflito qualquer? A isso pode-se responder que ninguém afirma que assim seja, mas tem sido provado que é o que acontece com mais frequência. Apesar de todas as asserções indignadas em contrário, a verdade é que o amor, tem uma nota de rodapé para a palavra amor, no sentido lato que lhe é atribuído naturalmente e que não compreende apenas a sexualidade. Também não queremos dizer que o erotismo e suas perturbações sejam a única fonte das neuroses. As perturbações do amor podem ser de natureza secundária, provocadas por causas mais profundas. Existem ainda outras possibilidades de nos tornarmos neuróticos. Retornando, a verdade é que o amor, com todos os seus problemas e conflitos, tem um significado fundamental na vida humana. Pesquisas sérias têm provado constantemente que a sua importância é muito maior do que o indivíduo suspeita. Renunciou-se, portanto, à teoria do trauma por estar superada. O fato de se reconhecer que não é o trauma, mas um conflito erótico oculto que está na raiz da neurose, faz com que o trauma perca o seu significado causal.